Fala pessoal, sejam muito bem-vindos futuros doutores, sejam muito bem-vindas futuras doutoras para mais uma aula da nossa segunda fase OAB Trabalho aqui do ProOAB Santos, hoje comigo, professor Caio Rangel, e hoje para abordar dois remédios constitucionais que podem cair na sua prova. E por que pode cair na minha prova, professor? Porque tá nele. Na sua Bíblia Sagrada que você tem que seguir o seu Alcorão, o edital. O edital lá do exame traz que é possível, dentre as matérias que possam cair na sua prova, o habeas corpus e o habeas data. São dois remédios que são utilizados de uma forma comum na Justiça do Trabalho? Não. Não é muito comum ser utilizado. Mas existe a possibilidade, na prática principalmente, de você utilizar um desses dois remédios tratando-se de matéria trabalhista. E aí, como está no edital, a nossa obrigação é estudar sobre eles. A gente vai começar pelo habeas corpus. Então, se você teve aula comigo, você sabe que antes de qualquer coisa, a gente precisa de um conceito básico para que a gente possa saber o que a gente efetivamente está estudando. Então anota aí, conceito de habeas corpus. Você deve ter visto no criminal já, mas aqui lembra, a gente está falando de habeas corpus trabalhistas, hein? Que eu não quero soltar criminoso não. Vamos lá, conceito, você pode anotar que é o remédio constitucional, que tem por objetivo a tutela, a proteção, que tem por objetivo a tutela ou a proteção da liberdade de locomoção do trabalhador. Da liberdade de locomoção do trabalhador. Então aqui, no habeas corpus, existe um risco na liberdade de se mover, de se locomover o trabalhador, tá? Então sempre será concedido o habeas corpus quando alguém, e esse alguém aqui para nossa área a gente puxa para o trabalhador, sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Olha que interessante, quando a gente lê que pode ser concedido o habeas corpus quando alguém sofrer ou se sentir ameaçado, a gente pode ter o habeas corpus de forma preventiva, ou seja, você não teve a sua liberdade violada, mas você tem um risco de que ela possa vir a ser violada. Então você pode impetrar um habeas corpus aqui preventivo. Ou então não, eu já tive ali a minha liberdade de locomoção violada. Nesse caso, a gente utiliza o habeas corpus de forma repressiva. Tá? Já vou dar exemplos aqui na nossa área trabalhista de como isso pode ocorrer. Bom, anota aí, tópico 2, competência. Será que a Justiça do Trabalho tem competência, ou seja, será que ela pode processar e julgar ações que envolvem habeas corpus? Professor, eu vi isso no criminal. Na faculdade que eu fiz, só o criminal. E aí? Que sim, a Justiça do Trabalho, obviamente, vai ter competência para processar e julgar o habeas corpus decorrente de matéria trabalhista. Você não vai mandar para o juiz do trabalho um habeas corpus para o cliente seu sair da prisão. Não. Mas se um trabalhador tiver ameaçada ou tiver efetivamente violada a sua liberdade de locomoção, a Justiça do Trabalho, que é a justiça competente para processar e julgar esse habeas corpus. Onde está previsto isso? Anota. Artigo 114, inciso 4 da Constituição Federal. Artigo 114, inciso 4 da Constituição Federal. Pode anotar aí.
esse artigo 114 diz assim, a marcação obrigatória sua. É o que fala da competência material da Justiça do Trabalho. Você tem que já... Eu nem quero saber se você grifou, ele já tem que estar grifado. Tá? Bom, fundamentação legal. Caiu peça de habeas corpus. Já caiu na segunda fase como peça? Nunca. Mas na minha prova eu fui o sortudo ou a sortuda em que caiu habeas corpus. Onde que eu for fundamentar? Você até pode utilizar o 114, inciso 4, não tem problema. Mas também ele tem previsão na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68 da CF. Artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Olha lá o que diz o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes nos países a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Agora sim, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Beleza? É a previsão legal da peça. Tópico 4. Hipótese de cabimento. Quais são as principais, não são todas, mas as principais hipóteses que eu vislumbro da gente poder impetrar um habeas corpus na área trabalhista? Primeira hipótese. Quando o juiz do trabalho, quando o magistrado trabalhista, determinar a prisão civil do depositário infiel na fase de execução de sentença. Gente, hoje o entendimento é de que não cabe prisão civil do depositário infiel, aquele que não paga a dívida trabalhista. Imagina uma empresa não paga, o juiz do trabalho melhor vai lá e manda prender o sócio. Não pode. Hoje é vedada prisão por ser depositário infiel. Se isso ocorrer, a pessoa que foi presa pode impetrar habeas corpus. Outra hipótese. Qualquer outra restrição à liberdade de locomoção. Por exemplo, no trabalho escravo. Vocês devem ter visto, não sei, às vezes no Fantástico, algum outro programa de televisão, trabalhadores que vão trabalhar, por exemplo, no interior, numa fazenda, que não podem sair de lá. Eles terminam de trabalhar, vão numa casinha e não podem sair, não podem ir em festa, não podem passear no final de semana, eles têm que ficar lá só restritos, mesmo não estando no horário de trabalho. Um tipo de trabalho escravo, onde o trabalhador está tendo a sua liberdade de locomoção violada. Tá? Então são alguns exemplos, também temos os casos de greve, então são alguns exemplos aí onde o trabalhador tem um risco ou efetivamente violação à sua liberdade de locomoção. Beleza? Próximo tópico, competência funcional. Como assim? Tudo bem, eu tenho aqui um habeas corpus para eu fazer. Mas aonde que eu vou ajuizar? Pô, professor, na Justiça do Trabalho? Sim, gente, mas agora eu estou falando de competência funcional. Em qual órgão da Justiça do Trabalho eu vou ajuizar, ou melhor, vou impetrar, mais bonito, o meu habeas corpus? É na Vara do Trabalho? É no TRT? É no TST? É no Supremo Tribunal Federal? E a resposta é: depende. Depende de quem está cometendo o ato. Então vamos lá. Se for um habeas corpus contra o ato de um particular, então a empresa que submete o empregado a trabalho escravo é um ato de um particular. Esse habeas corpus é ajuizado perante o juiz da Vara do Trabalho. Se for um habeas corpus impetrado em face de um ato de um juiz do trabalho, competência do TRT, o órgão hierarquicamente superior. Se for um habeas corpus impetrado perante o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, competência funcional do TST, Tribunal Superior do Trabalho. E se o habeas corpus
for impetrado ante ato de ministro do TST, você vai impetrar o HC, o habeas corpus, para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Então vai depender do ato, de quem praticou, na verdade, o ato que restringiu a liberdade de locomoção. Tá? Bom, caiu como peça. Qual a estrutura da peça de um habeas corpus? Anota aí para você não esquecer. Qual a estrutura da peça de um habeas corpus? Tópico 1. Endereçamento completo, sem abreviaturas. Para onde eu vou endereçar mesmo? Depende de quem praticou o ato de ilegalidade. Que eu falei, se for um ato de um particular, você vai endereçar para a vara do trabalho. Se for um ato de um juiz do trabalho, lembra? Para o TRT e assim por diante. Depois, qualificação completa do impetrante. O impetrante normalmente é o trabalhador, o empregado, a pessoa física. E se for um empregado pessoa física, você vai qualificar ele com os 11 itens. E qual que é o macete mesmo dos 11 itens? É você lembrar do time de futebol. Opa, volta para cá. Depois, tópico 3, é você fazer menção ao advogado, a você que está me assistindo, com procuração anexa e endereço completo com CEP. Com procuração anexa e endereço completo com CEP. Depois, ficou aqui juntinho, mas tópico 4, verbo. Verbo de habeas corpus é impetrar. Verbo de habeas corpus é impetrar. Tópico 5, procedimento. Procedimento aqui é o procedimento especial. É uma ação que aqui não é procedimento ou rito ordinário, sumário, sumaríssimo. Não. Habeas corpus, procedimento é especial. Tópico 6, você vai fazer a identificação da peça e a sua previsão legal. Como vai chamar a peça? Nome da peça? Habeas corpus. Como vai chamar a peça? Habeas corpus. Professor, eu preciso colocar o nome da peça se é um habeas corpus preventivo ou repressivo? Não. Somente habeas corpus. E a fundamentação legal está no artigo 5º. Artigo 5º. Inciso 68 da Constituição Federal. Tá? Artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, da CF. Depois, menção da autoridade coatora. E aqui pode ser o particular, o juiz do trabalho, o desembargador do TRT, o ministro do TST. Então você vai mencionar a autoridade coatora, você vai qualificar ela. Tópico 8 é aquele tópicozinho vagabundo, lazarento, desgramado, que não pontua, mas tem que estar na sua peça, que são os fatos. Tópico 8, fatos. Depois, tópico 9, são as teses, os fundamentos jurídicos, aqui onde mais vai pontuar na sua peça. É aqui nesse tópico que você vai defender que está tendo uma violação à liberdade de locomoção do seu cliente. Tópico 10. Pedidos. O que você vai pedir no final? A concessão da ordem. Você vai pedir a concessão da ordem. Tópico 11. Requerimentos finais. Tópico 11. Requerimentos finais. Quais são os requerimentos finais? Anota aí. Primeiro, você vai pedir o quê? A intimação da autoridade coatora para que ela preste informação. Lembra quem que é a autoridade coatora? Pode ser o particular, o juiz, o ministro, o desembargador, depende do caso concreto. Depois você vai pedir a gratuidade de ação nos termos do artigo 5º, inciso 77 da CF, e depois o protesto por provas. Isso nunca caiu como peça, tá?
Então, pensando bem aqui, a gente pode até colocar como letra D, pedir também, mas nunca quero como peça. Opa, ixi Maria, você pode colocar também. Cadê aqui? Letra B. Os honorários advocatícios sucumbenciais advocatícios. Melhor falar do que escrever que não está indo, mas ó, anota aí. Nos termos, agora foi do artigo 791-A da CLT, tá? Então você vai pedir também. Não sei se a banca traria essa tese, mas se você colocar e não trouxesse, não vai ser descontado, então fica tranquilo. Depois, tópico 11, valor da causa. Tópico 11, valor da causa. E tópico 12, o encerramento da peça. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Beleza? Bom, feito isso, você vai terminar aí o estudo do seu habeas corpus. Espera aí que agora o professor vai arrumar aqui para que a gente possa ir para o nosso próximo tema. Então, espera aí. Agora sim. Então, fechamos o habeas corpus. Vamos para o próximo, que é o habeas data. Anota aí. Passa uma borracha no habeas corpus e vamos para o habeas data. Anota aí. Qual é o conceito de habeas data? O habeas data, gente, também é um remédio constitucional. Ele também é um remédio constitucional. Mas ele tem por objetivo o seguinte, nota aí, letra A. Assegurar o conhecimento de informações relativas, assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Aqui não é muito trabalhista, mas é uma das hipóteses. Letra B, você pode utilizar também o habeas data para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. E ainda o habeas data tem por objetivo a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mais justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Então, nesse caso, por exemplo, eu sou um empregador e eu quero ter acesso à lista de maus empregadores. E aí, eu posso impetrar um habeas data para que eu tenha direito às informações. Resumindo, o habeas data você vai utilizar quando você tiver interesse em saber uma informação que não é pública. Então, repito, quando você quiser saber uma informação que não é pública. Vou dar exemplo trabalhista. Mas continuando aqui sobre o nosso habeas data. Continuando aqui sobre o nosso habeas data. Tópico 2, competência. Tópico 2, competência. Será que a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar habeas data? Sim, igual ao habeas corpus, mesmo artigo, anota aí. Artigo 114, inciso 4 da Constituição Federal, traz a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data,
quando o ato questionado envolver matéria trabalhista. Então, obviamente, o habeas data tem que ter a ver com matéria trabalhista. Depois, vamos lá. Depois, fundamentação legal. Onde está previsto o habeas data? Você vai marcar aí. Artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. E também pode marcar aí a Lei 9.507 de 97, que fala sobre o habeas data. Olha lá o que diz, eu destaquei aqui o artigo 5º para você. Que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros nos termos seguintes. E aí no inciso 72 diz, conceder-se-á habeas data. Depois, tópico 4, hipóteses de cabimento. Quais são as hipóteses mais comuns, ainda que na prática seja muito incomum, de cair um habeas data? Você vai anotar aí. Por exemplo, o empregador que quer ter a intenção de acessar a lista de maus empregadores, lista de trabalho escravo. Normalmente, essa lista ela não é pública. Se o empregador quiser ter direito a acessá-la, ele vai ter que impetrar um habeas data. Ou então, um servidor seletista, servidor público CLT, que quer ter acesso ao seu prontuário do Estado. O Estado não quer fornecer o prontuário para ele, por exemplo, ele pode impetrar um habeas data. Então, veja que no habeas data, a finalidade é se obter documentos, é se obter informações. É para isso que você utiliza esse remédio constitucional. Depois, competência funcional. Aqui, a competência da vara do trabalho. Competência da vara do trabalho. Para você obter as informações. Tá bom? Depois, tópico 6, estrutura da peça. Se caiu um habeas data, qual a estrutura? Aqui a estrutura é muito parecida, quase idêntica com a do habeas corpus. Claro que tem diferença. Primeiro, tópico 1, endereçamento completo sem abreviaturas. Tópico 1, endereçamento completo sem abreviaturas. E aqui lembra para a vara do trabalho, para a VT. Depois, tópico 2, qualificação completa do impetrante. Se for o empregador, 4 itens. Macete para você lembrar os 4 itens. Lembra daquele filme, oh meu Deus, Quarteto Fantástico. Vou deixar só falando, que senão a caneta vai dar pau. Quarteto Fantástico. Se você tiver pelo trabalhador, 11 itens, time de futebol. É o macete para você lembrar. Depois você vai mencionar você, o advogado, com procuração anexa, endereço completo com CEP. Advogado, com procuração anexa, endereço completo com CEP. Depois, tópico 4, verbo. Aqui não vai mudar, mesmo verbo do habeas corpus, no habeas data, o verbo também é impetrar. E tópico 5, procedimento especial. Tópico 5, procedimento que é especial. Tópico 6, nome e fundamentação legal da peça. Nome da peça, habeas data. E a fundamentação legal, como nunca caiu, eu colocaria o artigo 5º, inciso 72 da CF e também a lei 9.507 de 97. 9.507 de 97. Depois, tópico 7, tópicozinho lazarento dos fatos. Aquilo que não pontua, mas tem que estar na sua peça, e aqui você vai perder no máximo de 3 a 5 linhas. Tópico 8, teses ou fundamentos jurídicos são os pedidos que você vai fazer. É você argumentar que você quer ter direito às informações. Tópico 9, pedidos, e aqui não vai fugir,
Também a gente tem como pedido a concessão da ordem. Tópico 10, requerimentos finais. Aqui quais são? Também intimação da autoridade coatora, que não quer divulgar a informação. Gratuidade da ação, também nos termos do artigo 5º, inciso 77 da CF. O protesto por provas e os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme artigo 791-A da CLT. Depois, tópico 11, valor da causa. Tópico 11, valor da causa. E o tópico 12, o encerramento da peça. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB. E aí, fechamos a estrutura do nosso habeas data. Beleza? Galera, sobre habeas corpus e habeas data, é isso que você precisa saber para a sua segunda fase do exame de ordem. É bem provável que vai cair, mas, como está no edital, pode sim ter chance, ainda que mínima, de cair, principalmente como questão. Beleza? Pessoal, continuem nos estudos. Continuem firme. Qualquer dúvida me chama, @professor no Instagram, não tem problema, pode me chamar lá. Eu te ajudo a tirar todas as suas dúvidas e bora pra cima que vai dar certo. Vocês vão passar, eu estou muito confiante. Então, eu me despeço por aqui, te vejo na próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.